publicada originalmente em pirâmides, né, como a gente viu nas pirâmides, mas depois, na revisão aqui de 2010, a gente já encontra a menção ao cruzamento entre a base da pirâmide que faz o processo cognitivo, que era aquela outra pirâmide que a gente viu nos slides anteriores, e as 4 categorias do conhecimento ou do conteúdo que você está levando para a sala de aula. Factual, conceitual, procedimental e metacognitiva. Esse é o assunto de hoje. Eu vou mostrar para vocês que a hora que você identifica qual é a categoria do seu conteúdo, você consegue atirar com precisão, escolhendo a categoria do processo cognitivo e chegar a um degrau dessa pirâmide no verbo certinho para você levar para sua aula. É assim que a gente escolhe, que a gente seleciona metodologias e estratégias. Vem comigo. Nessa base da pirâmide, a gente tem as categorias dos conteúdos. Cada uma das 4 categorias que eu mostrei para vocês abre uma escada de 6 possibilidades de verbos de ação, de neuroprocessos de aprendizagem, para você explorar. E como que você escolhe esse verbo? Você vai escolher esse verbo a partir do que você quer atingir com o seu estudante. Volta aqui para mim. Por isso, é importante, é fundamental, antes de entrar nessa curadoria, antes de entrar nesse planejamento, você saber onde você quer chegar no final da aula. Porque é aqui que agora você vai escolher qual o nível do processo cognitivo que você quer atingir com o seu aluno. Olha lá naquela pergunta que eu fiz, lembra a pergunta de milhões? Agora isso vai solucionar para você. Porque quando você define o conteúdo, você vai ver que a gente vai definir a metodologia de ensino. As metodologias, elas estão diretamente relacionadas às 4 categorias do conhecimento. Mas onde eu quero chegar no final da aula está nos níveis da ação de aprender, ou nas categorias que determinam níveis de complexidade do processo cognitivo. E são esses níveis do processo cognitivo que a gente vai usar para as experiências de aprendizagem ou para a curadoria de atividades no seu plano de aula. Onde chegaremos ao final dessas aulas? Você começa identificando os conteúdos aqui na base para definir as metodologias de ensino. Ah, mas o conteúdo não era o vilão da história. Eu não tenho que passar, planejar por competências. Eu não tenho que olhar primeiro aonde eu quero chegar. Naturalmente, numa disciplina que você nunca deu antes, você vai fazer isso. Você vai pegar, você vai olhar onde você quer chegar em cada aula. E a partir daí, você vai fazer o seu planejamento usando a pirâmide. O que eu sei é que todo professor tem aquela velha aula, com aqueles slides, aquilo tudo, e ele quer aproveitar aquilo. E eu não condeno, porque eu acho que ele tem que aproveitar. Só que agora ele precisa olhar de uma outra maneira. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou começando pelo que ele sabe bem. Eu começo pelo que todo professor sabe muito bem, o seu conteúdo. Então, o conteúdo, ele é o vilão se eu começar pelo conteúdo e continuar no conteúdo. Mas não é isso. A gente vai começar no conteúdo, olhar para ele só para categorizar ele lá na pirâmide de Bloom. Você vai ter que descobrir se o conteúdo que você está usando, ele é programático ou ele é curricular. Denise nem sabia que existia essa diferença de programático e curricular. Eu pensei nisso. Então, você pega esse QR Code aí, vou até ficar pequenininha para você poder pegar ele direito. Pega esse QR Code e vai lá ouvir um podcast onde eu gravei para você qual é a diferença de um conteúdo programático e um conteúdo curricular. No caso do ensino superior, a gente usa conteúdos curriculares,
nunca programáticos. E aí já começa 80% dos problemas, porque 80% das vezes que eu saio para fazer avaliações de cursos, a gente encontra nos planos de ensino conteúdos programáticos. Aí é um outro papo chamado vai cair o conceito do seu curso e você nem sabe por quê. Pega o QR Code, vai no podcast, que lá no podcast eu te conto isso daí. E tá tudo bem. Faz parte, todo mundo um dia começou, eu comecei com conteúdo programático e sempre disseram para mim que era assim que funcionava, tá? Tá tudo bem. Agora o que a gente vai fazer é conhecer a categoria do conteúdo para poder definir a metodologia de ensino. Porque sem a gente conhecer a categoria de conteúdo, a gente não consegue fazer isso. E esse é o primeiro segredo da curadoria. Eu explico isso com muito mais calma e em praticamente 2 aulas dentro da formação Metodologias e Taxonomia de Bloom da série Prompt Edu, onde eu explico tanto a parte de metodologias quanto a conexão com a taxonomia de Bloom e como que isso se relaciona usando inteligência artificial. Mas, basicamente, as metodologias certas vão me dar estratégias melhores. Ou seja, quando selecionamos as metodologias certas, a partir daquele conteúdo que já está lá, naquele teu monte de slides, a curadoria que você vai fazer vai orientar a trilha com estratégias muito mais eficazes. Então, é aqui que a taxonomia de Bloom volta e você vai ter os níveis da ação de aprender, definindo aqui você vai encontrar qual é o verbo que você tem que usar para criar a sua estratégia de aprendizagem. Quase sempre, quando eu dou essa aula, nesse momento, os professores enlouquecem. Meu Deus! Oh, não! Eu não entendi. É muita coisa, é muita informação. Não é muita informação. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente não está acostumado a pensar desse jeito. A hora que você fizer a primeira, a segunda, a terceira aula desse jeito, a primeira trilha, a segunda trilha, a terceira trilha, usando essa lógica, você vai fazer boom na sua mente. E nunca mais você vai querer voltar, programar e planejar as suas aulas a partir de conteúdo. Essa é uma verdade. Então, vem aqui que eu preparei para você um exemplo que é para ser bem simbólico mesmo. Eu vou usar um mesmo recurso e vou mostrar para vocês quantos níveis diferentes de processo cognitivo a gente consegue fazer com um único recurso, desde que a gente vá mudando a forma como o aluno vai lidar com o resultado desse recurso. Essa é a nossa viagem que começa agora. Uau! Então, vamos começar. O que são conteúdos factuais? Conteúdos factuais são elementos pré-definidos numa aprendizagem. Data, se tua aula, em algum momento, geralmente são lá nos primeiros momentos da aula, né? Que você fala a data, a timeline de como determinado tema chegou até onde chegou, fatos que deram origem àquilo que você está estudando, leis, protocolos de trabalho, normas, nôminas, quem é da área da saúde, nômina anatômica, normativas de procedimentos, até citações, quando você usa as citações para orientar uma aprendizagem ou para exemplificar alguma coisa que tem relação com o conhecimento que você está fazendo, a entrega da aprendizagem, isso tudo é classificado como factual. E por ser classificado como factual, você vai então botar foco nessa primeira escada aqui. E todo conteúdo factual, ele se relaciona com metodologias ágeis. As metodologias ágeis, elas são ideais para identificar rapidamente pontos, ideias, para você devolver rápido para o aluno algo que o engaje dentro dos neuroprocessos que estão começando
dentro daquela trilha ou dentro daquela aula. Por isso que eu falei que quase sempre, se você olhar todas as suas aulas, todos os seus slides, os primeiros quase sempre têm conteúdos factuais. Então, naqueles primeiros minutos da sua aula, o ideal é que você use uma estratégia que venha de metodologias ágeis. Então, quais são as estratégias ágeis? Economia de atenção, anota aí, você pode ir procurar o que é a economia da atenção. É quando você dá foco claro para um objetivo, para ganhar a atenção de quem está te ouvindo, ou de quem está te vendo, ou de quem está assistindo, como a gente aqui. E a partir daí, você desdobra um universo, mas você tem que trabalhar em cima da economia da atenção. Como estratégias ágeis, iniciação à tecnologia. Quem assistiu a live do Prompt para o seu primeiro dia de aula, aquilo é uma estratégia ágil. Não assistiu? Volta no canal, assiste, curte, compartilha, ajuda a gente a crescer no YouTube. E as metodologias ágeis também, elas são muito boas para desenvolver senso integrativo. O que eu estou aprendendo, para que eu estou aprendendo, por que eu estou aprendendo. Nos primeiros minutos, você tem que fazer o que você antes fazia lá no final da aula. Você dava aquela aula, 2 horas de falatório, e lá no final, você pegava e falava assim, tá vendo? Isso tudo serve para essa frase. Agora você vai mudar para o começo da sua trilha de aprendizagem. E ela vai se tornar num gancho de estratégia ágil para que você desenvolva um senso integrativo com o seu estudante. Ah, Denise, não entendi. Não tem problema. Eu trouxe um exemplo. Sabe o Mentimeter que você usou na gravação passada? Se não usou, vai lá usar. E que eu trouxe também no primeiro slide aqui, logo nos primeiros slides aqui, com aquele QR Code. O Mentimeter, quando você usa ele para votação simples, o que eu pedi para você? Vai lá e coloca para que a minha aula forma. Quando você só responde, eu faço você refletir sobre uma pergunta que é importante para essa aprendizagem desse dia. Então, o Mentimeter, quando ele te pergunta para que você forma, onde você quer chegar com o aluno no final daquela aula, você responde exatamente o que deve ser a ideia, o insight de por que esse aluno deve assistir essa aula. Quando você usa o Mentimeter, então, só para listar, e o aluno foi lá, pensou na pergunta e respondeu, ele é uma metodologia ágil. Isso é a forma de você usar a estratégia que vai fazer a classificação do neuroprocesso de aprendizagem. Veja, não é o Mentimeter que é uma estratégia ágil. Eu vou provar para você, até o final dessa gravação, que é o que eu faço com o resultado do Mentimeter que transforma ele em ágil ou em outro tipo de estratégia que se alinha com uma metodologia. Aqui, agora, você já aprendeu que cada tipo de metodologia vai te dar um tipo de estratégia. Então, olha por que é legal você começar com o conteúdo que está lá nos seus slides, naquele monte de coisa que você já tem. Olha como é legal você ir lá, categorizar os conteúdos que existem naqueles slides e entre a forma de você entregar o processo de aprendizagem, que isso é uma discussão que a gente vai ter mais para frente, você colocar estratégias. Como é que você seleciona a estratégia? Olha o tipo de conteúdo e relaciona com metodologia. Os conteúdos factuais, eles se relacionam com metodologias ágeis. E aqui está um exemplo de uma tecnologia que é uma metodologia ágil, é uma estratégia ágil, porque ela entrega, ela devolve rapidamente um retorno para o estudante. Ele vai lá, ele pensa naquilo e ele responde. Vamos continuar.